Foi. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos começar mais uma live, mas aqui dentro do Hebraico aos Sábados. Estava aqui conversando com os irmãos que já chegaram aqui na sala. Se você quiser participar também, eu vou até deixar o link da sala. Deixa eu captar ele aqui no para quem quiser entrar, porque aqui você participa também. E você pode trazer as suas questões. Cadê? Não quer abrir. Beleza. Depois abrirá. Só preciso saber se está indo no ar. Tem mais a Cláudia chegando. Gente, eu nem vou conseguir olhar aqui no YouTube os comentários, só se o meu telefone deixar, né? Paz do Senhor Jesus, Cláudia. Eita, para deixar um comentário aqui no chat está difícil. Paz, ok. O link está aí, quem quiser no YouTube participar ao vivo com a gente. Vamos lá, quem já está aqui no canal, já me conhece. A gente vai tentar falar de 3 palavras hoje, dentro do texto que foi até sugerido lá no nosso Hebraico aos Sábados. E esse texto é um texto interessantíssimo, na verdade, muito usado, campado, enfim. Segundo livro do Crônicas 7, 14, que é praticamente uma resposta, né, de Deus a Salomão. Ele acaba de fazer a casa e o palácio, e esse é o contexto, né? E com êxito, com excelência no que ele tinha feito, e demorou muitos anos e gastou muita madeira e uma quantidade enorme de ouro, muito ouro. Fez o templo, foi palácio muito bem sucedido, maravilhoso. E aí Deus vem e responde, né? Versículo 12, eu ouvi a oração, ouvi a tua oração, escolhi esse lugar para mim. Então foi muito interessante que depois de fazer com excelência, Deus vem e diz, eu escolhi esse lugar para mim, como casa de sacrifício. Então não adianta a gente também fazer, e Deus não escolher a nossa vida, não escolher a excelência daquilo que nós estamos fazendo como um lugar para Deus habitar, para Deus estar. Isso é bom. Então Deus escolheu, ouvi a tua oração, escolhi este lugar, e se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, e ainda se ordenar os gafanhotos que devore a terra, e se eu mesmo enviar praga sobre a minha própria gente, Deus está dizendo, se eu fazer algo, né, se eu não derramar chuva, se eu fizer alguma coisa com vocês, se vocês orarem, é um segredo para vocês, as coisas não forem tão bem assim, porque talvez vocês falhem em alguma coisa, eu digo para vocês, se vocês orarem, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. Então, esses 3 verbos aqui que a gente vai falar hoje, que é o verbo humilhar, orar e buscar, que é um verbo de ação, mas é ação da nossa parte para Deus, né? Se você humilhar, orar, buscar a minha face, eu, né? E se afastar dos seus maus caminhos. Tem mais um aqui, a gente nem vai falar disso hoje. E aí eu vou
dos céus ouvirei e perdoarei os seus pecados, seus erros, curarei a sua terra. Então tem mais 3 coisas que Deus vai fazer e 4 coisas para nós aqui, né? Afastar também entra aqui, mas a gente não vai falar disso hoje, não. Eu não peguei a palavra em hebraica dele, não. Fazendo um contexto geral, né, versículo 15, de hoje em diante os meus olhos estarão observando, os meus ouvidos atentos às orações que serão realizadas nesse lugar. Deus está dando o seu selo, Deus está dando a sua garantia. Eu vou fazer. Eu estarei com os meus olhos abertos, os meus ouvidos atentos aos que vocês fizerem nesse lugar. Por um lado, tem um lado positivo, Deus está vendo tudo. E tem um lado negativo dessa história? Tem. Se você estiver fazendo alguma coisa errada no templo, ou para Deus, ou de maneira ímpia, profana, com os pés tortos, como a gente aprendeu ontem, com máscaras, Deus também está vendo. Deus está vendo tudo. Ouvidos atentos e olhos bem abertos. Nada escapa do olhar desse Deus. Deus tem uma mensagem maravilhosa aqui, mas a gente vai se atentar para essas palavrinhas hebraicas aqui. Vocês que estão na live aqui, vocês querem acrescentar alguma coisa? A minha introdução é basicamente essa mesmo. Tem também essa parte que a pastora Yara ensinou para nós, um outro sábado anterior, 2 sábados atrás, do nome de Deus. Ele diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, quando fala de Shem, nome, o nome, isso é interessante. Não sei se a pastora Yara quer dar uma palavrinha, explicar isso para nós. Se ela está disponível aí. O nome, Hashem. Enquanto isso, eu vou falar para vocês aqui, ó. Não adquiriu, adquira meus livros. Na porta de linha até a nuvem de glória. Cadê? Dá um foco aqui, câmera abençoada. Esse aqui são quase 300 páginas, somente sobre o tabernáculo. E esse aqui, Caminho das Águas, a Jornada no Deserto, é um livro, não é um livro de alta ajuda, mas é uma ajuda do alto. Muito bom. Pode falar, pastora. Só reforçando, né, o que a gente falou sobre o nome de Deus. Quando nós conhecemos Deus pelo seu nome, nós conhecemos os seus atributos. E nessa passagem, aqui a gente já está vendo também vários atributos, né, de Deus, porque ele diz assim: se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, é a consequência das atitudes do povo, é o quê? A manifestação da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Por quê? Porque a pessoa conhece o Deus a que serve. Nós aprendemos sobre as manifestações do Senhor. A gente conhece como nomes de Deus, né? Mas a gente vê são qualificações. Então, como ele é o Deus que sara, ele é o Deus todo-poderoso, né? Ele é o Deus El Shaddai, né? E ele tem um nome que é aquele tetagrama, e que nós aprendemos também que esse nome é impronunciável pelos judeus, mas, ao se dirigir
ao dirigirmos ao Senhor, podemos chamá-lo de Hashem, é o nome, porque esse nome está acima de todos os nomes, de todos os deuses, né? É o Deus Todo-Poderoso. Então, nessa passagem, o que eu posso entender é isso, aquele que se chama pelo meu nome, porque está chamando pelo nome é porque conhece. Às vezes não está numa obediência, né? Mas conhece, né? Conhece. Então, essa é uma condição, aqui a gente vê uma condição de Deus falando para o povo dele. Você conhece meu nome, vocês já viram quantas coisas eu fiz, quantos milagres, né? Então, mas tem agora a correção que é necessário o povo fazer. Então, é importante a gente ver o nome do Senhor sendo engrandecido e Deus agindo conforme o caráter dele na vida do seu povo e na vida daquele que confia nele, né? Então, Sim. obrigada. Então, Deus, obrigada, pastor Yara. Deus só tem um nome. Quem perdeu a aula da pastor Yara, volte lá no meu canal que você vai achar os atributos de Deus, os nomes de Deus, os nomes, né? Os títulos, a gente fala nome. Mas nome, Deus só tem um nome. E por honra e respeito, eles falam Adonai, né? Falam Hashem, falam Eterno. Eu não sei nem como fala Eterno em hebraico. Eu não lembro, eu acho que nem lembro. Mas eles não falam o tetragrama, né? É isso. Eu costumo dizer Yehová aqui, mas é o tetragrama. Yud, Rei, Vav, Rei. E alguns... Eu lembro que a arca carrega esse nome, eles falam a arca que tem o nome de Deus, em algum momento a Bíblia cita isso, e tem também a inscrição, pastor Yara, na testa, né? Consagrado Na ao... do sumo sacerdote, né? Que tem consagrado ao Senhor, santidade ao Senhor, né? Aí, Santidade. isso estava bem na fronte, né, do sumo sacerdote, naquele, como é que a gente chama? Eh, esqueci o nome. Eles são a inscrição mesmo. No É, turbante? o turbante aí que tinha aquela É, placa de ouro, né? sim, E de ali está a ouro. santidade ao Senhor, né? Esse sumo sacerdote, ele fazia o papel de representar toda a nação. Olha onde Deus chega. Se o meu povo que se chama, que é consagrado pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender, buscar, eu vou ouvir do céu. Eu vou fazer. Só que Deus já tem tudo arquitetado. Quando você olha para a arca, tem um nome, você olha para o sumo sacerdote, que é aquele que da terra conecta com Deus, né? O profeta já faz a função diferente, o profeta pega de Deus e traz para a terra, né? Mas aquele que está aqui se conecta com Deus, ele tem aqui, eu sou consagrado ao Senhor. Ele carrega essa inscrição na sua testa. Todo mundo olha e fala: esse é o povo de Deus. Esse é o povo de Deus. Se o meu Nítido. povo, né, que se chama pelo meu nome. Vocês podem falar também, comentar aí, Glocilene, Ney, Cláudio, tá aí, não sei se tem mais gente aqui, não estou vendo. Paz do Senhor, Cláudio. Vocês fiquem à vontade, pode trazer aí, que daqui a pouco eu falo o que eu precisar aqui. Então, tem 4 verbos aí que cabe a nós, né? 4 verbos que cabe a nós fazermos. E são 3 verbos que vêm para Deus. Eu não peguei do hebraico esses 3 verbos, da reação de Deus, mas a reação de Deus aqui nesse versículo 14, segundo Crônicas 7:14, que a gente está, diz o seguinte: dos céus eu ouvirei
perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então Deus vai fazer 3 coisas, ele vai ouvir, vai perdoar e vai curar. Ouvir, perdoar e curar. Vocês querem trazer alguma coisa? Vocês estão lembrando aí de algum ato de Jesus? Jesus fazia muito isso, né? Jesus parava para ouvir, Jesus perdoava, vai, não peques mais e você está curado. Eu te ouvi, eu parei, o que você quer que eu te faça? Jesus tem essa atitude, né? Uma atitude de Deus Pai, eu vou ouvir, eu vou parar. Quão bom, eu estou atuando como psicanalista também, e quão bom é ver a pessoa, quando ela é ouvida, que a gente faz uma escuta analítica, né? Quando a pessoa é ouvida, a pessoa fica tão... É um caminho para a cura. Ser ouvida é um caminho para a cura. Pode falar, pastor. Na questão de Jesus, né? Aqueles 10 leprosos, e quando Jesus passou caminhando ali para Jerusalém, né? Aqueles Uhum. leprosos começaram a gritar, né? E falando: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, então, parou e ouviu o clamor dos leprosos. E já deu logo a instrução, né? Então, vão se apresentar diante do sacerdote. E, na medida em que eles estavam caminhando, né, ali ocorreu o milagre, a resposta de Jesus na vida de cada um, né? Então, foram os 10, mas só um voltou para agradecer. E adorou ao Senhor, né? Porque ele viu que ficou são, ele agradeceu ao Senhor e, como conclusão, Jesus falou para ele, né? A tua fé te salvou. Uhum. Então, mais uma alma que foi resgatada para o reino de Deus, por causa desse milagre que Jesus fez. Então, Jesus sarou, né, aquele leproso. Curou, sarou e ainda deu, né, Perdoou e ouviu. e deu a salvação. Né? A, Então, mens uma passagem aí de Jesus ouvir. a mensagem de domingo na igreja foi esse texto, dos 10 leprosos. Bem isso, ele falou que Jesus nos dá a chance, mas a gente está tão ocupado, ele fala, ele fala o seguinte: todos aqueles, vamos dizer que foram curados, por que não? Mas só um volta para dizer. Quantas bênçãos a gente recebe e a gente fala, eu vou seguir para frente, vai agradecer o quê já? Como se tivesse mais que na obrigação de Deus de nos abençoar, porque eu sou tão boa, eu oro tanto, faço tanto, o alecrim dourado do Senhor. E a gente não para dizer, Senhor, muito obrigado. Muito obrigada por isso. Essa foi a mensagem de domingo, pastor Iara. Glocilene, pode falar. Fica à vontade. Aqui na versão da minha Bíblia, está escrito assim, se meu povo, sobre o qual meu nome é invocado. Uau. Se meu povo, sobre o qual meu nome é invocado, se humilhar. E eu fiquei pensando muito, pedi muito ao Senhor aqui, sobre... A primeira coisa que ele fala aqui é da humilhação. Então, esses escritos, né, esse texto, né, segundo eles, foi escrito ali, se eu não me engano, eu acho que por volta de 430 a.C., né, acho que por Esdras. Depois a pastora dá uma olhadinha aí, as pastoras. E quando a gente lê ali, o objetivo era resgatar os padrões do culto.
e a adoração a Deus de Israel, porque estavam perdidos, né? E o interessante que me chama a atenção, amados, é que era um momento de festa. Era um momento de festa, porque a construção do templo, né, e também, ao mesmo tempo, da casa do rei Salomão, ali estava acontecendo uma celebração. O templo tinha acabado de ser construído para o Senhor e para prestar culto ao nome dele, né? E a primeira coisa que o Senhor ele fala aqui, se você está invocando o meu nome, e o meu nome, ele é santidade. E eu, o Senhor, eu conheço vocês. Eu conheço a obra de vocês. Porque no momento de festa, amados, muitas vezes, nós achamos que porque estamos agradando ao Senhor, sim, a construção do templo era da vontade do Senhor. Só que nós também vimos ali, como a pastora Luciana, a professora falou, que foi construído com o melhor, né? Salomão dedicou muito tempo para essa construção, muito ouro, muita prata, mas o Senhor, ele sonda os corações. O Senhor, ele sonda os corações. Por isso que eu acredito que a primeira palavra dele, ele fala assim, se você se humilhar. Por quê? Ele fala humilhar, aí ele coloca a ação de orar, me buscar. Eu acredito que aqui já está falando de Jesus. Porque Davi, no Salmo 51, ele diz assim, eu não quero que você rasgue as suas vestes diante de mim, mas eu quero que você rasgue o seu coração. Você está fazendo um templo lindo, uma festa maravilhosa para mim, e eu recebo, mas eu estou já divertindo vocês. Se humilhem. Se humilhem diante da minha presença, né? Não rasgue simplesmente as vestes, mas rasguem o coração de vocês. Aí eu vou trazer a bênção espiritual, porque o perdão é uma bênção espiritual. Ter a presença do Senhor, meu Deus do céu, no nosso caminho, né? E aí, consequentemente, três coisas que me chamou a atenção foi humilhar, perdão e curar. O curar, né? Ele está dizendo aqui dos benefícios que ele traz para nós na terra, naquele tempo, seriam cultivos, né? Eles conheciam, o Senhor Jesus usou muitas parábolas nos cultivos, mas o Senhor está dizendo assim, olha, eu também estarei com você nas suas necessidades. Então, Deus, ele chama a atenção do povo para o risco de pensar que no plano espiritual do templo, a sua exigência, né, seria ser espiritual para os fiéis. Porque o Senhor não se deixa corromper. O templo lindo, maravilhoso. Mas se você não se humilhar, se você não orar, se você não andar na minha presença, e hoje, abrindo um parênteses rapidamente, Luciana, e irmãs amadas, vamos aqui, que o Espírito Santo fale conosco. Hoje nós temos templos lindos, luxuosos, maravilhosos, e graças a Deus, ar-condicionado, bancos que até reclinam, nossa, né, é telão, mas o Senhor continua falando. Eu quero que vocês se humilhem, que vocês orem, que vocês me busquem, porque eu não habito em templos feitos por mãos. Né? E eu vejo hoje muito isso acontecendo. Né? Nós vemos assim templos maravilhosos e graças a Deus por isso, para dar um conforto, mas muitas vezes nós achamos que isso vai ser um chamarisco para almas, e no entanto são almas que não estão se humilhando
para receber o perdão e receber a cura. Aí a gente volta, Luciana, lá no Salmo 37, que eu me recordo que foi a primeira aula que eu tive com você. Até você me deu esse mimo de falar sobre o Salmo 37, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. E aí a gente entra aquilo, ponha o Senhor como suficiente, e Ele vai trazer as respostas que você precisa. Então tem muita gente hoje dentro do templo frustrado, não quer ir nem à igreja mais. Por quê? Porque não rasgou as vestes, não se humilhou, não está orando, não está buscando. Mas o Senhor deixa claro, eu trago a cura, trago. Eu supro as suas necessidades, mas isso não quer dizer que você não vai ter dificuldades, né? Então, a ordem espiritual, o Senhor chama uma ordem espiritual, moral e ética, para que essas bênçãos aconteçam sobre as nossas vidas. Uhum. Algumas coisas que você falou aqui, eu estou olhando o texto, vocês estão com a Bíblia aberta aí? 2 Crônicas 7:14, vamos lá para o 2 Crônicas, obrigado, Clocilene. 2 Crônicas 8:1 diz o seguinte: passados 20 anos, durante os quais Salomão construiu a casa do Senhor. Quando a gente fala que ele demorou muito, é sobre isso que a gente está falando. 20 anos. 8:1. E fizeram festa, se vocês depois lerem 2 Crônicas 7, fizeram festa, e ele orou, ele adorou. Se você reparar no versículo 7, no versículo 10, diz o seguinte: no 23º dia, o rei dispensou o povo para casa, vai para casa, vai todo mundo para casa, né? Fez muita festa, muita coisa, vai para casa agora vocês. E todos foram jubilosos, coração renovados, alegres por tudo quanto o Senhor havia proporcionado a Davi, a Salomão e todo o seu povo. Eles agora tinham um templo para clamar, para levar os seus sacrifícios. Finalmente, aquela obra que todo mundo passava ali ficou pronta. E aí, quando Salomão estava sozinho, veio essa palavra de Deus. E a irmã Glaucelene trouxe, às vezes a gente quer encher o lugar, a gente quer trazer, inflar o negócio, mas Deus, ele precisa de uma pessoa, certo, no lugar certo, uma pessoa. Deus precisa de com o coração certo, fazendo o que é certo, ouvindo Deus, uma pessoa. Uma pessoa. Então, Luciana, sim. rapidamente o que você falou, e ainda tem uma advertência, porque você vê, Salomão, ele começou muito bem, e o Senhor já estava falando com ele, porque você vê, o Senhor deixa uma advertência assim, ó, todas as orações que forem feitas nesse lugar, eu poderei ouvir, se você realmente estiver de acordo com o que eu estou colocando. Então, o Senhor diz assim, eu posso ouvir, porque o Senhor está dizendo assim, eu mesmo ouvirei. O Senhor diz, eu estou ouvindo, mas eu também posso me fazer surdo. Porque se nós olharmos depois um pouquinho, não vou sair do texto, viu? Sim, sim. Olha quantas coisas Salomão, quando parou de ouvir a Deus, ele fez. Então é isso que me chamou muita atenção, né? Desse primeiro, o Senhor disse, humilha, cuidado, né? E pensa bem, eu ouço, e eu estou com vocês, mas eu também posso ficar surdo. Acho que já era uma advertência para o próprio Salomão, né? Sim, a gente falou sobre isso no início. Deus está com o ouvido aberto e atento, isso é bom, isso pode ser ruim também. Que ele está vendo. Ele está vendo, né? E esse lugar, Deus já dá uma dica para eles, né? Porque já vem lá no Salmo 40, que diz, Salmo 40, versículo 6, que todo mundo conhece, que diz, sacrifício e oferta o Senhor não quisestes. O Senhor rasgou as minhas orelhas, a gente falou sobre isso também,
E holocausto e expiação pelo pecado, o Senhor não quis. Né? O Senhor não quis. O que Deus estava querendo? Deus estava instituindo a adoração como sacrifício. Deus já estava dizendo para eles: vai vir um sacrifício maior, um sacrifício perfeito, que todo o Antigo Testamento se cumprirá nele. E a partir dele, chamado Messias, ou Jesus Cristo, a partir dele, Deus já não vai querer sacrifício, Deus vai querer oração. Deus vai querer busca, Deus vai querer humilhação. E o apóstolo Tiago fala sobre isso, né? E todos os outros escritores ali do Novo Testamento falam sobre isso para nós. Conduta, né? A metáfora do Espírito, andar no Espírito, não andar na carne, não faça uma concupiscência da carne. Então tem uma linha divisória entre sacrifício, mas a adoração como louvor. Deixa eu passar para a minha palavra hebraica aqui. Eu não vou escrever aqui, uma outra oportunidade a gente escreve, a não ser que vocês queiram anotar aí. Deixa eu tentar abrir rapidinho aqui, que geralmente... deixa eu abrir, então. É bem interessante essa palavrinha humilhar. Eu tenho que me programar aqui. Se começar alguém na sala aí, eu falei ok. Alexandre, Deus abençoe. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu tenho que saber fazer isso aqui. E senão dá aquele barulho bonito, abençoado. Não. Pronto. Humilhar, nesse texto aqui, tá o verbo conjugado lá. Se abrir sua Bíblia, tá conjugado. Mas vou pegar o verbo na sua parte simples, tá? Humilhar seria isso aqui. Para quem sabe hebraico aí, já tá atento aqui. Qualquer dia desse a gente vai fazer uma live aqui só com as palavras hebraicas, com as letras hebraicas aqui, tá? Caná, tá? É o kaf com kamatz, o nun com patar, aí vem ka, na, isso aqui é um ain, só tem som de A mesmo, tá? Vou colocar normal aqui, seria cana. Humilhar, isso aí é humilhar. Quando a gente olha para essa palavra no hebraico, tá lá um exemplo. O hebraico é cheio de dar exemplo para nós, para a gente entender o que é essa humilhação. E eu achei uma figura lá, num dos comentários lá. Shalom, Jaqueline, vem para a sala com a gente. E caná é ser trazido à sujeição, que é humilhar, né? Também dobrar os joelhos, também ser contraído ou apertado, cair de joelhos, isso é humilhar. Mas tem uma figura de uma águia, ver se vocês conseguem visualizar. Deixa eu ver se eu consigo até colocar aqui e compartilhar a tela. Uma águia descansando com as asas para baixo. Na posição das asas para baixo. Quando ela descansa e coloca as asas numa posição normal dela, encostada. Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Águia descansando. Se vocês colocarem, vocês vão achar. Não está querendo abrir aqui? Oh, meu Deus, o computador está teimoso também, tem que orar. Então, essa figura de Caná pode ser também
traz lá no hebraico a águia, essa figura da águia descansando, essa primeira figura aqui que não quer abrir. As outras estão voando, mas olha essa aqui, ó, descansando. A águia na sua posição de descanso, com as asas colocadas para baixo, numa posição de descanso, uma posição de espera. Essa é a palavra kanata ligada a esse ato. Então, o hebraico é maravilhoso, né? Por mais que eu tenha potência, por mais que eu consiga fazer, né? Eu sei fazer, eu consigo fazer, mas tem horas que a gente precisa parar, colocar as nossas asas para baixo e esperar. Bem interessante. Então, esse humilhar está ligado também a essa espera, tá? Se vocês quiserem anotar aí, a palavra hebraica é essa aí, para humilhar. Humilhar. Ok. Deixa. Agora o computador vai me deixar trabalhar em paz. Em nome de Jesus. Aqui. Em nome de Jesus, abençoado de Deus. A gente vai fazer a próxima palavrinha, que é orar. Para orar, então, a gente tem halal, que é o pei com kamatz, e o lamed com o patar. Se vocês reparar, tem kamatz e patar na outra palavra também, porque elas fazem parte da mesma conjugação verbal, tá? Então, se pegar vários verbos hebraicos, vai estar essa mesma conjugação, inclusive as 3 palavras que a gente vai falar hoje está dentro dessa mesma conjugação. Se conjuga praticamente igual. Amém? Palal. Deixa eu escrever aqui pelo computador, que a minha letra saiu muito ruim aí. Palal é orar. E o que é orar? Palal, orar. Pei, kamatz, lamed, patá e lamed. Palal. O que é isso? É implorar, suplicar. Mas tem uma figura também de linguagem aqui que o hebraico traz para a gente visualizar essa palavra, que é entalhar uma espada. Então, a espada já está pronta, e aí você vai e faz aqueles desenhos. Isso é entalhar, é trabalhar, fazer ficar bonito. Entalhar a espada. E tem lá um comentário também que diz assim, ó, cortar a si mesmo em adoração. Isso é orar. Cortar a si mesmo em adoração. Entalhar a si mesmo em adoração. Quando a gente está orando, deixa eu escrever aqui para vocês, entalhar a si mesmo em adoração. Eu não vou lembrar, mas é um dos comentaristas que trouxeram esse entalhar a si mesmo em adoração, tá? Gostei muito dessa visão de oração. Se melhorar, se moldar. Não vos conformeis com esse mundo, mas vos conformeis, né, com o Espírito. Ali, fazendo o quê? Orando. O momento que a gente tem de se encontrar com Deus. Vocês querem falar alguma coisa, acrescentar antes de eu passar para a próxima, ou a gente passa para a próxima palavra também? Tem buscar e se converter. Se converter, eu posso fazer sábado que vem, eu trago os 3 verbos que Deus faz, que é ouvir, perdoar e curar, a gente deixa para sábado que vem, e eu trago esse converter também no sábado que vem, porque eu não fiz anotação aqui hoje, tá? Fico devendo essa, e é bom também que vocês assistem e venham para o próximo sábado para continuar o versículo, tá? Vamos para a próxima. Buscar. Então, para buscar,
a gente tem, deixa eu colocar preto. A gente tem bet com o kamatz, que faz parte da mesma conjugação verbal, o kuf e o mesmo shin, né? Tem uma aqui. Ba, cash, ba, cash, uma coisa assim. Deixa eu eita, escreve aqui buscar. Humilhar e buscar, né? Ba, cash. É isso aí. Tá? Aqui eu fiz a tradução e aqui está transliteração. Se você não sabe o que é isso, assista a nossa aula aí que a gente fala sobre isso. Acho que foi ontem, hein? Tradução e transliteração. Bet, kamatz, kof, patar e o shin. Ba, cash. Ba, cash. O que é isso? É procurar a Deus por adoração ou oração, mas esse buscar, ele traz por implicação também um esforço, um esforço próprio. Vocês lembram lá da parábola, da parábola completa que Jesus traz lá em Lucas, que ele fala que um perdeu, o pai perde o filho, né? A mulher perde uma das moedas e o pastor perde uma de suas ovelhas. E para buscar há um esforço. O pai não buscou ali literalmente, ele fica à espera. Mas a mulher, buscando a sua moedinha, ela acende a luz, ela varre a casa, ela tem um esforço para buscar. Quando a gente precisa carregar o celular, a gente fica doido atrás de um carregador. Isso é buscar com esforço próprio. Tá? Não tem nenhuma imagem para a gente poder usar aqui, não. Mas é isso, é uma busca, mas eu usei aqui a parábola da dracma perdida, ou da ovelha, que o cara deixa as 99, o pastor, e vai atrás de uma ovelha. Então tem um esforço próprio, tem algo que a gente deixa. Assim que a gente vai sair de um lugar para buscar outro, para fazer outro, há um esforço. Correto? Há um esforço próprio. Então é isso, buscar a Deus exige renúncia, e a irmã trouxe isso muito bem aqui, a Glocilene. É renúncia. Ah, mas os evangelhos são flores. Tem um exemplo que eu gosto bastante de usar. Vocês querem ver novamente? Eu vou apagar, depois vocês reassistem os vídeos. Tem um exemplo que eu gosto de usar, que é o seguinte. A gente fala assim, eu me esforço, tal. O evangelho, ele é o amor por amor. Como assim, irmã Luciana? Não o amor por obrigação. Um exemplo. Se eu estou casada, eu amo o meu marido. Esse amor é o amor por amor. É o amor por amor. Se é alguém que eu estou conhecendo, é um amigo, alguém na igreja, eu vou primeiro conhecer, depois a gente decide se a gente deposita tanto amor assim ou não. Né? Se a gente vai chamar para nossa casa, se a gente vai convidar ou não. Então, é o amor restrito. Mas quando a gente se casa, é o amor por amor. Não é mais um amor por obrigação. Eu amo, porque eu tenho um compromisso de casamento. Outro exemplo do cristianismo, da obediência, um exemplo agora de obediência, é quando você está no sinal parado em frente ao sinaleiro, dirigindo, teu sinal ficou vermelho. Você para ali
tem câmeras olhando, tem um movimento, você para. Mas se você estiver num lugar que não tem câmeras, você sabe que não tem câmeras, não tem muito movimento, quase não tem movimento. O sinal está vermelho, mas você diz assim, quer saber? Eu vou passar. Mas a graça nem coloca sinal. A graça é você diante do cruzamento. A graça não coloca câmeras. Você está diante do cruzamento, está vermelho, você sabe que não tem câmeras. É você servindo a Deus por amor. Eu não vou fazer, eu não vou me render a isso, eu não vou me sujeitar a isso pela minha ética e moral cristã. E eu preciso orar, eu preciso ter conexão com Deus, porque, cara, que eu volto para falar com Deus depois de fazer errado. A graça é o sinaleiro sem câmera, sem multa. Você obedece pela graça, você obedece por amor. Isso aperta um pouco mais, porque não tem regra. A regra é amar Deus sobre todas as coisas. Quais coisas? Todas. Mas qual delas? Todas. Buscar o Senhor em primeiro lugar. Em qual lugar eu devo buscar o Senhor? Em primeiro. Ficou simples. E as outras coisas? Jesus, Deus é primeiro. E todas as outras coisas. E a escola, é isso. Todas. É segundo, é terceiro. E primeiro, Deus. Então ficou fácil. E a graça traz isso. A graça tira as regras e coloca o amor em primeiro lugar. Então esse é o texto que a gente leu hoje. Humilhar, orar e buscar. E se converter, a gente traz na próxima. Tá bom? Obrigado vocês aqui no YouTube. Vocês não vieram para a nossa sala. Alguma das Cláudia. Deixa eu ouvir sua voz um pouquinho. Ney. Agradeço a Glaucelene e a Yara, está participando aqui com a gente já está praticamente finalizando, tem uma hora que a gente está aqui falando da graça de Deus. Deus é bom, Deus abençoe vocês aqui no YouTube, eu estou vendo as mensagens de vocês aqui. Então, vou dar meu recadinho aqui, depois eu passo para vocês, tá? No dia 19 de setembro, a gente vai fazer um vídeo bem bacana, eu estou gravando, preparando antes, tá? A gente vai trazer alguns textos que realmente mudam o sentido. Todos eles a gente vê diferente, né? Mas a gente vai trazer uns textos que mudam o sentido mesmo, para mostrar para vocês a importância de ter acesso às ferramentas certas, às coisas certas, para você acrescentar a sua mensagem, né? Vocês podem perceber aqui que eu não estou ensinando para vocês oratória, não estou ensinando para vocês homilética, estou pegando a palavra, pela palavra, o mínimo possível de gramática, ou quase nenhuma. Quando a gente abre o dicionário para a pastora Yara, que já fez o curso comigo, a Jaqueline, que está aqui no YouTube, também é uma das minhas alunas, vocês sabem que qualquer texto que vocês pegarem, vocês se debruçarem por 15, 20 minutos, vocês saem com um texto traduzido de forma literal totalmente diferente. Vocês têm um acesso ao conteúdo de maneira diferente, só com a ferramenta certa. A gente vai criar caminhos aqui? Não vamos criar caminhos. Não é a minha intenção. A minha intenção é andar por um caminho que já está pronto. Eu venho batendo nessa tecla tem anos. O caminho está pronto, é só andar por ele e saber andar por ele, né? Saber, porque é uma trilha, então a gente precisa de um guia, alguém levando na frente, tá?
Então, dia 19 de setembro. Então, participe, coloque lá a sua inscrição. O link está no Instagram, Luciana underline mais hebraico. O link está lá. Qualquer dia desse eu compartilho na live também. Eu só preciso ter o link certinho para colocar na live. Mas dia 19, tá? E a partir do dia 19, a gente vai também já abrir as vagas novamente para o curso mais hebraico, que é onde a gente vai realmente ensinar você a fazer o que eu estou fazendo aqui, para você poder pregar. Arilson, boa noite. Para você poder realmente subir num púlpito com segurança e dizer, eu estou falando isso porque eu olhei ali o texto e as palavras, e é isso. Eu não dei um Google lá e achei essa palavra, não. Eu achei dentro do lugar certo. E hoje até me mandaram um comentário sobre a Bíblia Peshitta, alguma coisa assim. Não sei se a pastora Yara conhece. É a Bíblia do Novo Testamento, toda traduzida direto do aramaico, alguma coisa assim. Eu não olhei bem, porque eu estava estudando, terminando a minha matéria aqui de psicanálise, mas tem ferramentas, né? Então a gente vai aprender a usá-las. A gente não pode, a gente pode acumular 1000 ferramentas. Se a gente não se aprimorar em uma delas, a gente não vai conseguir. E como fazer isso? Tem um jeito certo, né? Então, a partir do dia 19. E dia 24 a gente fecha de novo. Por quê? Eu estou reformulando algumas coisas, acrescentando, para que fique mais apurado. A gente fez esse curso alguns anos atrás, eu creio que 4 anos atrás, algo assim, 3 anos atrás. Depois de lá, não abri mais. E agora a gente vai fazer de novo. Porque quando eu paro, eu sinto o peso de estar parado. Eu sinto o peso de não fazer. E tinha uma frase que eu falava muito, e que eu estava igual que a irmã Glaucilene falou, a palavra era para mim. Pastor Yara talvez lembra, quem é da turma mais que está comigo há mais tempo, talvez lembre que eu falava, desistir não é uma opção. E essa frase foi feita e falada por mim, para mim mesmo. É um espelho, né? Meu Deus. E desistir não é uma opção. E aí, pastor Yara? Ajuda aqui a puxar a orelha. Lembro, Lembra, né? desistir não é opção. Eu não sabia que eu estava pregando para mim mesma. É, foi um tempo muito bom, muito aprendizado Sim. mesmo. Que bom que Amém. vai ser repetido. Eu sei que vai ter muita novidade, né? É, a gente vai fazer. Eu peguei novamente e coloquei no meu coração. Eu vou fazer novamente. Eu vou dedicar o meu tempo. Eu falava aqui com vocês, eu estava cuidando de idosos. Sexta-feira foi meu último dia, minha última semana. Eu decidi novamente, rapaz, eu decidi, eu escolhi. Eu estou pregando aqui é para mim mesmo, gente. A primeira parte é Deus, é para mim mesmo. Eu estou falando aqui o que está no meu coração. E eu decidi novamente não tirar, né? Devolver para Deus aquilo que Ele já colocou no meu coração e que faz. Ó, eu vou falar para vocês. Eu peguei o papel da empresa mesmo aqui, ó, que eu não vou usar mais, e fiz a anotação sentada lá fora, com o meu laptop na mão. Tão fácil que é. E fui anotando os pontos principais aqui, e Deus, eu, na hora que eu acabei de anotar 3 folhas aqui, eu olhei e falei assim, mas é tão fácil fazer isso, e as pessoas não sabem. E eu
preciso mostrar para as pessoas que é fácil você aprimorar a sua mensagem, você trazer cor e beleza, aquilo que você já faz com tanta excelência. Aprimore. Flecha polida, né? Faz uma lixa aí nessa flecha para que ela fique mais afiada. É isso. A gente vai tá voltando e vocês vão me ver mais por aqui. Vou tirar bastante tempo de oração. Vocês orem também. Amém, Jaqueline. E a gente vai andar. Glaucilene, pode falar. Quando você estava falando, Luciana, eu conheço você há pouco tempo. Eu tenho aprendido muito. Amém. Sou muito grata ao Senhor pela sua vida. E eu me lembro lá que na minha primeira aula, você falou sobre Davar, o Davar de Deus, né? Palavra. E a palavra. E agora que quando você estava falando aí, daqui assim, né, eu fiquei olhando assim para você e parece assim que seus olhos estavam assim um pouco com lágrimas. E a palavra que me veio, interessante, eu estou aqui com os meus cadernos e de repente aqui estava bem, tá escrito aqui na minha folha, assim. Então eu vou colocar o seu nome. Olha, Luciana, você é chamada, você foi escolhida. Eu não sei as coisas, o que aconteceu. Mas o Senhor, teu Deus, que te chamou, ele diz que a área onde você foi mais, assim, como é que eu posso dizer para você, apertada? Ou melhor, Senhor, a área onde você foi mais tratada é a que você vai ser mais usada para as pessoas. Porque esse é o tempo. Amém. Chegou o tempo, viu? Chegou o tempo de cantar, o tempo de você, né, colocar tudo que o Senhor, nesses anos todos que você foi tratada, apertada, como você mesmo disse, né? Eu pregava para mim mesmo. Quantas vezes nós todos que estamos aqui, amados, o Senhor está tratando e falando comigo primeiro, a espada primeiro corta em mim. Ele está dizendo assim: eu estou tratando vocês, porque aonde vocês mais estão sendo tratadas, onde vocês vão ser mais usadas, e o tempo chegou, Luciana. Amém. Viu? E ele só nos usa, interessante, está escrito aqui assim, ó, evento, eu anotei isso aqui, ó, evento não gera transformação, mas o davar de Deus, como você nos ensinou, a palavra do Senhor, essa quando sai da sua boca, ela sim, em o nome de Jesus, ela gera transformações. E o que o Senhor está fazendo com esse grupo, você que está ouvindo, fale para sua mãe, fale para o seu pai, fale para o seu marido, passe para uma amiga, manda no grupo do WhatsApp. Muitas vezes a gente manda tanta figurinha, kkkk. Não, irmãos, olha, eu, não, né? Eu tenho de falar, Luciano, se não puder, você me fala. Você passe, chame para a aula, chame para aprender na presença do Senhor, compartilhe, mande para muitas pessoas. Sabe por quê? Porque o Senhor quer te encher com isso que o Senhor fez com a Luciana. O Senhor tratou ela em uma área que a área agora que ela está curada. Você está curada. Amém. Em nome de Jesus, qualquer palavra, porque o inimigo ele é assim, ele é aquele que é acusador, vem, né? Mas não, você está curada para esse novo tempo, esse tempo que o Senhor tem para também trazer para outras pessoas e curar outras pessoas, sendo ajudada. Deus levanta a pastoreada, Deus levanta outras pessoas, quem Ele quer, para que a palavra dele chegue, porque nós estamos nos aproximando do fim, e as promessas que o Senhor tem, não que nós não morramos. As pessoas dizem que não vamos morrer sem ver a promessa, não.
sem receber a promessa. A gente, às vezes, nossos filhos vão receber, nossos netos vão receber, mas olha só, tem promessas que o Senhor tem para as nossas vidas que vai se cumprir, Luciana. Amém. Né? E Ele já preparou esse tempo. E eu sou muito grata ao Senhor, quero deixar isso aqui Amém. em público, sobre a sua vida, o quanto eu tenho aprendido, o quanto eu tenho passado isso, o quanto o Senhor tem falado comigo. E eu também, uma palavra que você disse, porque é tão bom, eu até me emociono. Eu acho que você vai entender porque você foi curada disso. Porque quando o Senhor levanta você para um chamado, muitos querem calar a sua voz. E aqui é um local que eu tenho certeza, quando nós passarmos e não estivermos fazendo algo, você vai nos chamar e vai nos orientar. Mas aqui é um lugar que você tem nos dado oportunidade também de colocar o que o Senhor também fala aos nossos corações. Né? Sim. E você vai fazer as correções necessárias que há, para que a gente possa também exercer o nosso chamado e o nosso propósito. Né? A nossa adoração, porque adoração é trabalho. Então, muito Sim. obrigada, Luciana, viu? Deus está sobre a Obrigada a sua você. vida, sobre a Amém. sua família, viu? Amém. A palavra que veio em janeiro, por aí, foi essa, de é um tempo, é um novo tempo. Só que eu fui chamada para dar aula, né, lá na igreja. Aí eu falei com meu marido, graças a Deus, porque Deus falou comigo, e aí daí 2 semanas o pastor me ligou. Falei assim, é isso aí, ó, Deus já fez. E não era, e não é só isso. Jaqueline, me ajuda, Jaqueline. Jaqueline escreveu aqui, ó. A palavra midbar, deserto, tem a mesma raiz hebraica da palavra davar, que é a palavra deserto, é lugar onde Deus te leva para falar com você no pezinho do seu ouvido e te ensinar muita coisa. Te mostrar submissão, te mostrar dependência. Deus é bom. Obrigada, gente. Cláudia, pode falar, Cláudia. Liga o microfone aí, fica à vontade. Cláudia também é de muitos Pai, anos, né? Que a gente se conhece. é, é isso, como a irmã estava falando aí, né? Às vezes que Deus, ele, assim, todos nós nascemos com um propósito, né? Deus, ninguém faz nada sem propósito, nem o homem cria alguma coisa sem propósito, imagine Deus, né? Então, nós viemos aqui com um propósito, e às vezes a gente procrastina muito, deixa, vai deixando para amanhã, amanhã eu faço, e eu amanhã, todo dia tem amanhã, né? E, e aí o que acontece? É, esses dias eu tive assim, não sei se foi, não foi um sonho, eu já tinha acordado, né? Estava assim, meia sonolenta, e eu via, contando rapidamente aqui, meu corpo, como se minha alma saísse do meu corpo, e eu via o meu corpo sobre a cama, no meu quarto mesmo, minha casa como é aqui. E eu chegava na janela, que é de vidro, e eu via pessoas do lado de fora da minha casa e eu gritava para essas pessoas, porque eu já tinha entendido que eu tinha morrido. E eu gritava para essas pessoas e as pessoas não me ouviam. Elas continuavam a vida delas do lado de fora, com sua vida, seus trabalhos, tinha para fazer, e eu gritando e ninguém me ouvia. E naquele momento ali eu entendi que eu tinha morrido. Aí eu começava a falar: meu Deus, e agora o que o Senhor mandou eu fazer? E eu não fiz, e agora eu morri, o tempo acabou, né? E nesse dia eu entendi assim, que aí eu acordei, eu entendi assim, que Deus ele estava me dando uma oportunidade novamente de fazer o que ele
esse amor para fazer, né? Mas às vezes a gente não quer fazer. Eu mesmo, Deus tem me direcionado para fazer, não sei se a irmã já viu algum vídeo que eu tenho postado, né? Já. Mas assim, às vezes eu não quero, eu posto um vídeo, aí ninguém comenta nada, ninguém curte, e aí é como se você não tivesse feito aquilo, parece que não serviu de nada, aí você desmotiva, aí você não quer fazer mais outro amanhã, porque parece que aquilo ali está sendo em vão, né? Mas eu não sei por que Deus tem me levado a uma live de uma moça há meses. E todo dia que eu entro na live dela, só tem eu na live. Aí quando eu entro, aparece lá uma pessoa. Aí eu estava até falando com minha filha semana passada. Parece que é um sinal para mim, porque essa mulher está todo dia ali falando da palavra de Deus e nunca tem ninguém assistindo ela. Mas ela não desiste. E eu, porque às vezes só tem a minha filha, né? Porque ela já fica ali para me ajudar, né? Para não me deixar só. E tem um tempão que eu não fiz mais live por isso. Mas a minha filha fica ali e só fica ela só. Aí eu penso assim, não vou fazer mais não, ninguém tá se importando. Mas, assim, dentro do meu coração, Deus fala assim. E eu também tenho isso comigo. Se o que eu estou falando, se o que eu estou fazendo conseguir eu consegui plantar a sementinha no coração da minha filha, só um dela. Se tiver mais pessoas, melhor ainda. Uau. Se eu conseguir plantar no coração da minha filha, que é única, minha filha única, para mim já está valendo. Se ela conseguir, eu conseguir plantar no coração dela para que ela leve isso à frente, para mim eu já ganhei tudo, né? Então, assim, às vezes tem só ela ouvindo, aí o Espírito Santo diz assim, não, é só ela, mas é isso aí que eu quero mesmo. Pode ser só ela ouvindo, mas tá bom, é assim mesmo. Deus está trabalhando no coração dela, né? E às vezes eu me alegro que ela me faz algo. Parece que ela não está dando atenção, mas a gente sabe, eu acredito que Larissa, Lucas, às vezes pergunta alguma coisa assim, mãe, isso aí o quê? Significa o quê? Né? Porque a gente Sim. pensa que eles não estão ouvindo, às vezes está ali no celular e tudo. Mas eles estão vendo o que, que a gente está falando, o que, que a gente está estudando, né? Que a gente está plantando a sementinha. Sim, eu aviso eles, a mamãe vai fazer live aqui e tal. Então eles sabem que eu tô aqui. E eles não respeitam. Eu lembrei de algo aqui, Cláudia. Tem um pastor que contou isso no culto, eu não sei quem é, de onde que ele tirou isso, mas eu gostei do exemplo, que ele disse o seguinte, que um pastor ia pregar e ele chegava, a igreja estava vazia, e ele pregava. Aí alguém viu ele fazendo isso, o pastor só está indo sozinho para a igreja e fica pregando lá como se tivesse pessoas. Ele falou, eu estou ouvindo, eu estou pregando para mim. Eu estou ouvindo. Eu sou importante, eu preciso ouvir. Isso. Só tem ele de pastor e falou assim, então eu tenho que pregar para mim. Eu vejo um pouco mesmo de frustração nisso que você está falando, mas é tudo um processo, né? O meu irmão está de fora e ele falou sobre isso. Ele estava falando de Moisés. Quando Deus escolhe Moisés, Deus coloca Moisés, e aí vem Datã, Abirão e companhia, e fala assim, por que você tem o privilégio de falar com Deus? Por que nós não? E em todo momento, lá em cima no monte, você duvida sozinho. E cá no meio da multidão, a multidão duvida por você. Então não tem saída. Ou você confia que Deus fez e está te chamando, porque a gente acha que vai chegar na frente da multidão e vai receber aplauso. Às vezes não vai. Diante da multidão, você vai receber também questionamentos. Então, decida-se sozinho com seus questionamentos, tenha certeza de quem é que está te chamando, para quando você chegar diante das pessoas, vem de tudo. Vem de tudo. Cada comentário que vocês nem imaginam que vem no YouTube. Às vezes eu respondo com graça,
eu não dou muita confiança. Às vezes eu falo assim para a pessoa, mas você está com tempo, hein? De vir aqui no meu vídeo e comentar um negócio desse, você está com tempo, hein? É verdade. Mas é isso, a gente vai ter sempre isso. Ou é a gente mesmo que vai se desafiar, que vai duvidar, e quando não é a gente mesmo, é o povo. Não tem jeito. A gente precisa se resolver e entender. É Deus, é. Então, seguir firme. E O caminhar onde é hebraico, Deus. o hebraico eu parei muito de estudar hebraico, porque algumas vezes que eu preguei, poucas vezes, né, como sou pregadora, mas algumas vezes que eu dei uma palavra assim na igreja, eu citei alguma coisa em hebraico, uma amiga, irmã e amiga, né, que hoje encontra-se até afastada. Um dia eu conversando com ela, ela disse assim, eu gosto quando tu prega, só que esse negócio de tu ficar falando de hebraico, aí eu não gosto dessas coisas, não. A igreja não gosta disso, não. A igreja quer saber do português. Outro dia, um irmão, muito tempo de crente, acho que mais de 50 anos de crente, senhor da minha igreja, um presbítero. Aí eu fui falar alguma coisa com ele do hebraico, ele, não quero saber disso aí, não. Para mim, o que está na Bíblia tá bom, como se o hebraico não fosse a Bíblia, né? Para mim, o Sim. que está na Bíblia tá bom. Ele quis dizer assim, o português, né? Não está lendo nem o português. Essas coisas desmotivam muita gente, né? Sim, sim. Não é para todos, realmente. Tem uma frase até de uma pastora que ela escreveu a Bíblia hebraica, esqueci o nome dela. Flávia, Flávia Veloso. Ela diz o seguinte: não é você que escolhe o hebraico, é o hebraico que te escolhe. Então não é para todo mundo. Não é. esse irmão falou na frente de todo mundo na EBD, né? A igreja cheia, É assim mesmo. na frente de todo mundo. Não me interesso com isso, não. Para mim tá Uau. bom o português. Então, Mas é bom você trazer isso, porque não é só você que passa por isso, né? Tem várias pessoas que têm esse desafio, que vivem esse desafio, e decidem não enfrentar isso. na verdade, todo mundo que estuda um pouco a mais, seja É teologia, seja rejeitado. é criticado, quer ser sabichão, quer saber mais do que todo mundo, é amostradinho, né? Isso em todas as áreas, né, da sua Ou a vida. gente fica no nível deles, ou Ah, então a gente é criticado, né? sabe o que, Ney, pode falar? Sabe o que é pior? Que quando você passa 20 anos estudando, quando você chega onde Deus quer te levar, eles vêm te abraçar e falam, sempre te apoiei. Eu sempre acreditei. E aí, Mentira, Ney? errar. Obrigada, Cláudio. Ana, Shalom, shalom, Luciana. Mas eu acho assim, acho que a gente tem que ser rejeitado mesmo, entendeu? Até para as pessoas, para a gente correr atrás e ver que a gente tem que se valorizar e depois eles aceitam. Né? Eu comecei a pregar e uma das primeiras mensagens que eu fui pregar, eu falei sobre perdendo a arca, Uau. né? Sobre Davi. Cabode. O E o Cabode. pastor me detonou quando eu entreguei o microfone. Uau. Entendeu? Ele me detonou. E assim, eu estava começando. Quer dizer, eu era um jovem Uau. da igreja. E aquilo ali, eu fui para casa e eu falei assim, eu não vou fazer isso não. Eu não quero cantar, eu não sei cantar, eu não sei tocar e também não sei pregar, porque se o pastor me quebrou as pernas, né? Eu vou fazer outra coisa. E depois eu fiquei analisando, eu acho que o Espírito Santo foi tratando, e hoje em dia muitos me chamam para pregar, muitos me chamam para outros lugares, e eu falo sobre isso, né? De você ser rejeitado para você se valorizar. E aí foi o momento que eu quis fazer curso teológico, que eu quis aprender, que eu corri atrás, e hoje as pessoas falam, nossa, mas como é que você aprendeu isso? Eu falei, estudando. Né? Me valorizando.
Sim. Não, me valorizando, né, fazendo algo. Eu estava, terça-feira passada, eu estava falando sobre Apocalipse. E quando eu acabei de falar, as pessoas, nossa, eu leio isso, não entendo. Eu falo assim, eu também não entendia. Eu tive que aprender. Entendeu? Sim. É livros, é outras pessoas pregando, né? É outras pessoas te inspirando. E assim é a vida. Né? Se a Sim. gente, se a gente deixar o que as outras pessoas vão falar, presbíteros, pastores, etc., etc., eles, por eles, a gente. Eu ouvi uma frase, acho que foi ontem, de um pastor, bem conhecido até. Ele falou assim: nós somos os únicos pessoas que não matam como a Igreja Católica matou, mas a gente mata espiritualmente. Hum, Os cristãos matam as pessoas espiritualmente, porque eles querem se valorizar e colocam a gente em segundo plano. Eu acho que é um pouco isso. Né? um pouco não, tudo isso. É, Ó, é, aí você já respondeu as meninas aí. Já passei, como a Glaucilene ali falou profeticamente, já passei por isso, de me chamarem, de virem na minha casa, eu com o bebê no colo, meu filho de 10 anos, no colo, e falar assim, a gente veio aqui para orar, conversar e tal. Ajoelha, vocês dois, que a gente vai orar. Isso foi uns 4, 5, assim, os presbíteros da igreja, o pastor. E a gente ajoelhou e disseram, irmã Luciana, que eu estava fazendo os vídeos, fazendo algumas coisas já. Não muito, mas fazendo alguma coisa. Irmã Luciana, você precisa se colocar no seu lugar. Deus chamou o homem é o sacerdote. E eu pensei, mas eu não desrespeito o meu marido. A gente tem 22, 23 anos juntos. Eu não estou desrespeitando ele, ele respeita o meu estudo. A gente começou a estudar junto. Ele é um bom provedor para casa, um ótimo pai, um ótimo marido, mas, meu Deus, que humilhação, que humilhação. Respeite o sacerdote, Deus não chamou a mulher para fazer isso, para fazer aquilo. Pastores, meus pastores, não respeitaram o momento que eu estava com o bebê no colo, amamentando, veio trazer essa espada afiada na minha garganta, mas sabe o que Deus faz? Deus desvia a nossa mente, pega na orelha, machuca a gente, né? A espada, às vezes, vem de Pedro, e ela vem para matar na garganta. Aí Deus nos dá a graça de tirar a nossa mente fora, pega um pouquinho na orelha, machuca um pouquinho, dói, fica a marca, mas a gente tem força depois para dizer, já passei por isso, e isso não vai nos parar, né? Isso não importa, não é para 1 milhão de pessoas, é para 6, é para 7, é para mim mesma, é para os meus filhos que estão ali crescendo, meus netos, meus vizinhos, minha família. E a gente vai conseguindo. Eu vou liberar vocês e a gente se vê durante a semana, tem live a semana toda, tá? Agradeço todos vocês que estão aqui no YouTube também. Ficou aqui um pessoal comigo aqui, glória a Deus. Tchau, tchau, gente. Um beijo no coração de vocês. A paz a Participem. todos. Amém. Participem, tá? Fique à vontade. Entra na sala para vocês que estão aqui. Eu deixo sempre o link para vocês aqui. Participem, tá? E sábado que vem a gente continua esse versículo. A gente fala das ações de Deus ali. Tudo bem? Gente, Deus Luciana, abençoe. deixa depois o link do dia que você falou que vai ter a. Se você puder deixar, por favor. Agora Sim, do dia 19. 19, por favor. A partir de segunda-feira eu vou começar a anunciar melhor. Vou começar a anunciar melhor, porque eu não estava conseguindo fazer, trabalhando muito, e sobrava Tá só o bom. período da noite, mas agora vai dar certo. E a Deus porta é abençoe. grande, viu, Luciana? Ó, tem uma grande porta. Uhum.
ela se abre com uma pequena chave. É só isso, uma grande porta se abre com uma pequena chave. Amém. Viu? E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Amém. Amém? Amém, gente. Deus abençoe vocês. Amém, abençoado. Ney, Cláudia, obrigado. Shalom, shalom, tchau, tchau. Shalom. Paz a todos. Paz, Cláudia.